Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Zé Farias, você está no canal Bem Suprido. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13, o Senhor fala da necessidade do perseverar para aqueles que aceitaram Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Você sabe que em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus respondeu a 3 perguntas que foram feitas pelos discípulos. Eles ainda no templo haviam mostrado a beleza do templo para Jesus e disse, olha que templo maravilhoso. E Jesus disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja destruído. E o capítulo 24 vai mostrar que no Monte das Oliveiras, em particular, eles perguntaram ao Senhor Jesus, quando vai acontecer essas coisas? Quando vai acontecer a destruição do templo, a tua volta e o fim dos tempos? E o Senhor Jesus começa a narrar e a contar as coisas que iriam acontecer posteriormente, depois da sua ascensão aos céus. Ele falou sobre guerras, rumores de guerras, fome, epidemias, muita violência. Ele disse, o amor se esfriará de quase todos, porque vai se multiplicar a iniquidade, versículo 12. E no versículo 13 ele fala, aquele que, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas o Senhor Jesus, além de falar de perseverança, ele também falou de permanência. E ele disse o que acontece com quem tanto persevera quanto permanece. Em João, capítulo 15, versículo 5, ele disse, eu sou a videira, e você que creu em mim, que fez de mim o seu Senhor, você é como um ramo. E ele diz, aquele que persevera e permanece, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É interessante que o Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 11, fala que aquele que creu em Jesus, ele é salvo. Ele foi salvo, é salvo e está sendo salvo, com a cooperação de Paulo em outros versículos. No versículo 11 de Atos 15, o apóstolo Pedro disse assim, nós cremos que fomos salvos. Então ele está dizendo, nós fomos salvos. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, ele diz assim, olha, a palavra da cruz é uma loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então Pedro disse, quem creu foi salvo. Paulo diz assim, olha, foi salvo e porque continua perseverando, é salvo. E tem outra salvação também que Paulo vai dizer que Deus vai livrar o seu povo. Está em Romanos capítulo 5, versículo 9. Ele diz assim, para aqueles que foram justificados, haverá uma salvação. Nós seremos salvos da ira. Então é importante nós entendermos isso, que quem creu em Jesus foi salvo, continua salvo e será salvo de uma ira. Mas Jesus disse que para essa ira não alcançar o seu povo, é necessário que aquele que creu nele tem que perseverar e permanecer para ser preservado dessa ira. Eu sei que é muito difícil nós vivermos num mundo em que há tanta desgraça, tanta miséria, tanta injustiça, como Jesus falou que haveria, sem a gente ser tentado, sem a gente desejar desistir, sem a gente olhar para essas coisas, porque se a gente olhar de forma natural, parece que Deus deixou a gente à mercê da sorte, mas não é isso. O Senhor Jesus enviou o Espírito Santo para estar dentro de nós, para que com o poder dele, com a graça dele, com a unção, nós consigamos atravessar tudo isso que o Senhor Jesus disse que viria ao mundo e veio e está aí. Quando você abre o jornal, você só vê coisa ruim. É a multiplicação da iniquidade que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 12. Mas ele mostrou mais uma vez e nos mostra e nos diz mais uma vez, todos os dias, quando nós fazemos a leitura da Bíblia, nos enchemos dela, da necessidade, da perseverança, da permanência para a preservação. E eu quero ler um salmo com você, um pouquinho do Salmo 73, escrito pelo homem de Deus Asaf, que quando você lê esse salmo, embora ele tenha sido escrito há mais de 3.000 anos, parece que Asaf abriu o G1 hoje pela manhã, viu as notícias e escreveu esse salmo. Ele diz assim, no versículo 1 do Salmo 73, quero ler com você aqui na versão
NVT, que é uma versão muito boa para leitura, para compreendermos essa equivalência dinâmica, vai trazer uma compreensão melhor para os dias de hoje. Ele diz assim: certamente Deus é bom para com Israel, para os que têm um coração puro. Aí ele vai trazer a experiência dele, olhando para as coisas do mundo. Ele diz assim: quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. Ele diz assim: pois eu tive inveja dos orgulhosos quando vi prosperar, apesar da sua perversidade. Leva uma vida sem sofrimento e tem o corpo saudável e forte. Não tem dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e mais, e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho ameaçam usar de violência. Fala como se fossem donos dos céus, e as suas palavras arrogantes percorrem a terra. E ele diz: por isso o povo se volta para eles e bebem das suas palavras. E pergunta: Deus sabe de tudo isso? Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Então o Asaf está falando: olha, as pessoas que não conhecem Deus têm como uma referência a ser seguida os arrogantes. E ele disse: eu mesmo, olhando para a vida dos arrogantes, eu tive inveja e desejei ser um arrogante. Olha, um homem de Deus desejando ser um arrogante e ter uma vida perversa, porque aparentemente esse povo não tem problema. E é a sensação que a gente tem quando a gente olha para o mundo. É o juiz soltando o que anda fora da lei, é uma canetada de alguém que tem autoridade e colocando fora da prisão e anulando as suas condenações e deixando ele permanecer com o dinheiro que desviou da aposentadoria, da saúde. É as coisas horrendas que a gente vê acontecendo no mundo e sendo legalizado e sendo avaliado positivamente por quem tem a caneta na mão e quem é uma autoridade. Então chega uma hora que muitas pessoas de Deus dizem assim: será que vale a pena ser de Deus? Será que vale a pena? Mas tudo isso é o cumprimento do que o Senhor Jesus disse que haveria na terra. Já havia nos tempos de Asaf e acontece nos dias de hoje. Asaf, como homem de Deus, ele foi tentado a seguir os arrogantes, porque olhando para o mundo, ele teve a impressão que seria mais vantajoso ser um mundano, um arrogante e andar fora da lei. E essa é a tentação de muitos homens de Deus. Mas quando é que o Asaf tem o discernimento de que não vale a pena ser uma pessoa assim? Ele vai dizer no versículo 17, ele diz assim: então entrei no santuário de Deus e por fim entendi o destino deles. Eu entrei no santuário de Deus e tive entendimento sobre o fim do arrogante, porque o fim do arrogante não é a preservação, ele não vai gozar da preservação de que vai gozar o homem de Deus, a mulher de Deus, o filho de Deus, que vai perseverar e permanecer assim como o Senhor Jesus o instruiu. Quando a gente olha para o mundo, parece que o mundano, o que anda fora da lei, tem vantagem. Mas quando você está na igreja, na casa de Deus, que você ouve uma mensagem, sabe o seu fim e sabe o fim do arrogante, você diz assim: a igreja, está na igreja, congregar, ser fiel a Deus, ser temente ao Senhor, servir ao Senhor, é um lugar seguro. Então esse é o meu encorajamento para você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus e que talvez esteja sendo tentado a desistir de tudo, porque parece que é mais vantajoso ser uma pessoa assim independente, alheia a essas coisas. É só uma aparência enganosa, porque no fim a gente sabe o nosso destino, no fim a gente vence. A última página mostra da palavra do Senhor que nós vencemos, e o Senhor Jesus já venceu por nós. Ele está dizendo: meu filho, só coopere comigo, permaneça, persevere, porque você vai ser preservado de toda essa ira que virá sobre o arrogante e o que anda fora da lei. Estar na igreja, servir ao Senhor, ser temente, vale a pena, porque nós estamos seguros pelo Senhor
e o Senhor não mente, e Ele tem algo maravilhoso reservado para o filho dele. Então vale a pena perseverar para permanecer, para ser preservado, tá bom? Essa é a palavra que eu queria deixar para você nesse dia. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.